aí, terceiro ano, sejam bem-vindos, viu? Aqui a aula do tio Júnior. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu acordei excepcional, hoje eu acordei extraordinário, hoje eu acordei super animado, com a autoestima lá em cima. E é assim que a gente tem que acordar todos os dias, meus amores. Então sejam bem-vindos aqui à aula do tio Júnior, para que hoje a gente aprenda muita coisa legal, para que hoje a gente aprenda muita coisa importante da nossa aula. Então já se prepara aí, deixa tudo preparado, livro, lápis, borracha, que hoje também tem atividade para a gente ir respondendo. A gente vai revisar um pouquinho de tudo que a gente viu aí sobre o solo do nosso planeta Terra, tá bom? Então, se prepara, porque hoje tem muita coisa legal. E eu sei que vocês já estão preparados aí, né? Então, durante as nossas últimas aulas, tá? A gente aprendeu um pouquinho sobre, né, a questão do solo, né? A questão do solo referente à nossa sobrevivência, né? A importância que o solo tem para nós, seres humanos, principalmente, né? Porque nós precisamos do solo para criar as nossas moradias, a gente precisa do solo para criar animais, né? Fazer plantações. Então, a gente precisa do solo para tudo isso. O solo é muito importante. É um dos componentes do meio ambiente, né? Que são essenciais para a nossa sobrevivência. Não é isso? Então, o solo ele tem várias atividades que a gente desenvolve dentro dele, né? A gente também falou um pouquinho sobre o cultivo das plantas, né? Que a cada ano que passa, esse cultivo, né? Que é a colheita dessas plantas, desses alimentos, estão crescendo cada vez mais. Por quê? Porque a população, as pessoas estão crescendo, né? O número de pessoas estão crescendo. Então, precisa de mais alimento para alimentar a quantidade de gente que está nascendo. Então, esse cultivo aumenta, né? Essa colheita desses alimentos estão aumentando devido a isso. Ao número de pessoas estarem aumentando a cada dia que se passa, tá? A gente também aprendeu algumas técnicas, né, para o cultivo de plantas, né? Algumas técnicas para o cultivo do solo. Porque o nosso solo ele precisa estar rico em nutrientes, ele precisa estar adequado para que aquela planta consiga sobreviver e nascer, se desenvolver, né? Então não adianta estar ali um solo seco, né? Um solo degradado. Isso a planta vai morrer com certeza. Então a gente precisa fazer algumas técnicas sempre, todos os dias, para que aquele solo fique sempre fofinho, né? Para que a planta se desenvolva todos os dias, né? E ela sobreviva todos os dias. Então, algumas técnicas foi a aração, né? A gente faz sempre a aração, que é mover, é mexer no solo. Seja ela com enxada, se for um local pequeno, seja ela com um trator, né? Se for um local grande. Né? A gente viu que a aração faz parte, é importante. Temos também a adubação, né? Porque às vezes nem todos os solos têm todos aqueles nutrientes que a planta precisa para se desenvolver. Então, com isso, a gente coloca adubos, seja eles químicos ou orgânicos. Tá? E a drenagem também. Porque possa ser que o solo esteja muito seco, então isso não vai funcionar, a planta vai morrer, ou o solo também esteja muito molhado. E isso também vai prejudicar. Então, por isso, precisa dessa drenagem, que é para tirar a maior quantidade de água ali daquele local, né? Para que fique uma quantidade de água adequada para a sobrevivência dessas plantas, principalmente. Certo? Então, hoje eu inicio a nossa aula fazendo essa grande revisão que vocês vão precisar para estar, né, respondendo as nossas próximas atividades. Caso vocês precisem também, pode estar retornando às páginas do livro, lá desde a página 54, certo? 55, 56, 57. Então, tudo isso foi o que a gente veio falando nas aulas anteriores. 58, 59, tá? 60. Então, todas essas páginas a gente utilizou na aula passada. E hoje a gente vai agora para a página 61, para a gente começar a nossa aula com o nosso conteúdo de hoje. Olha só, a gente vai falar sobre o cultivo de plantas e a cultura africana. Temos cultura brasileira, né, que é a nossa cultura, mas que a gente traz também
um pouquinho da cultura africana, né? Cultura africana, cultura indígena. Então, nós brasileiros somos uma mistura dessas origens. Então, diz o seguinte: você já parou para pensar que muitos dos alimentos que você ingere, né, que a gente come, são provenientes de outros países, ou seja, vêm de outros países, são de origem de outros países? Vocês sabiam disso? Tá? Então, muitas das plantas que são cultivadas no Brasil, ou seja, plantadas, foram trazidas de outros países, como os do continente africano. Gente, eu não sabia. Olha que legal, o tio Júnior agora está explicando para a gente. Olha só, a melancia. A melancia foi trazida da África para o Brasil no século XVI, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, passando a ser cultivada pelos indígenas e pelos caboclos, né, que foram dos primeiros moradores aqui do Brasil, os indígenas. Então a melancia aí, né, ela foi, né, trazida da África e quem começou a plantar foi os indígenas. E hoje, atualmente, a melancia está entre as frutas mais produzidas e consumidas no Brasil, podendo ser utilizada no preparo de sucos e geleias. Que maravilha, né? E além da gente comer mesmo ela natural, que é uma delícia. Olha só, a palmeira dendê foi utilizada, né? Foi inicialmente cultivada no estado da Bahia, né? Hoje o dendê, ele é um prato, né? Um tempero muito utilizado lá na Bahia, né? Para o acarajé, para os peixes, preparo dos peixes. Então, do fruto dessa palmeira é extraído o azeite de dendê, óleo bastante utilizado na culinária baiana. Então, praticamente todos os pratos baianos, comida baiana, tem o dendê. Então, a melancia e a palmeira dendê são utilizadas no preparo de diferentes pratos, característica da cultura africana. O cultivo dessas plantas no Brasil trouxe, né, consigo um pouco da cultura africana para a cultura brasileira. Então, você conhece algum prato que é preparado no Brasil e que tem influência de outra cultura? Vocês conhecem, gente? Um prato que é nosso, que a gente come aqui, né? Uma comida, mas que veio de outro país, de outra cultura. O acarajé, digamos assim, né? O acarajé, ele é um prato baiano, mas que é utilizado dendê, então já é algo que vem de outra cultura, né? Como também existem outros e outros, né, pratos, tá? Então, vamos seguindo aqui. Agora vamos para a página 62, tá? No qual a gente vai estar respondendo aí o Pratique e Aprenda. Então, vamos ler aqui junto comigo, tá? E aí depois vocês vão estar respondendo junto comigo também. Ó, Maurício pretende cultivar algumas plantas em sua horta. Ligue cada imagem à técnica de cultivo que ela representa. Então, a gente viu, né, lá nas aulas anteriores, tio revisou aqui agora há pouco, algumas técnicas desse cultivo. Em seguida, ligue cada técnica à sua descrição correta. Utilize uma cor de lápis para cada técnica de cultivo. Então, nós temos três tipos de técnica de cultivo aí. Nós temos a irrigação, nós temos a aração e nós temos a adubação. Então, a nossa primeira palavra aí é a irrigação. Então, qual dessas três imagens aí Maurício está irrigando o solo? Letra A, B ou C? Lembre das características lá, né, que a gente estudou. Então, pessoal, irrigação é onde está mostrando aqui a imagem da letra C. Certo? Agora é com vocês. A aração. Qual dessas imagens? Letra A ou B, que é a aração? Maurício está arando aí o solo. Em qual dessas imagens? A ou B?
Hein? Muito bem, espero que vocês tenham aprendido aí, tá? Porque tá muito fácil. E a adubação é letra A ou B? Certo? Então, agora é vez de vocês. Após isso, agora a gente vai, né, ligar cada técnica, né, à sua descrição correta. A gente primeiro ligou lá as imagens, agora vamos para a descrição, que está abaixo. Então, a irrigação aí. A irrigação é o quê? Ela facilita a entrada de água e ar no solo. A irrigação, ou ela adiciona nutrientes ao solo, ou adiciona água ao solo. A irrigação, ela adiciona água ao solo, né? A irrigação é quando a gente está molhando ali a planta, quando ela está seca, quando o solo está seco, né? A aração, agora com vocês. A aração, ela faz o quê? Facilita a entrada de água e ar no solo ou adiciona nutrientes ao solo? E a adubação, qual é dessas duas? Vocês vão ligar, tá? Então, caso vocês precisem, vocês vão voltar lá nas páginas, ó, 58, 59, tá? Que fala, e 60, que fala dessas técnicas. E lá mostra as características de cada uma. Aí vocês podem estar, né, lendo para estar ajudando a vocês a responderem aí essas duas alternativas. Ok? Muito bem. Avançando para a página 64, vamos aí agora ler um pouquinho. A pecuária pode causar danos ao solo. Esses danos são provocados pela remoção da vegetação para formar as pastagens e pelo pisoteamento do solo pelos animais, né? Então, os animais, eles comem aquela vegetação, né? Com isso vai estar diminuindo a plantação ali, o capim, né? E também os animais ficam pisando, né? Pisoteando ali o solo. E isso pode ser prejudicial. Então, ó, a criação de animais pode receber nomes específicos. Escreva a primeira letra de cada imagem e descubra 3 tipos de pecuária. Então, a gente vai, né, colocar aí. Vou fazer a letra A e vocês vão fazer a letra B e a letra C. Ó, P de pato, I de ioiô, né? S de sapo, C de coelho, I de ioiô. C de coelho, U de urso, L de leão, T de tartaruga, U de urso, R de rato e A de abelha. Então, nós temos aí, que nome dessa pecuária? Nós temos a piscicultura, que é a criação de peixes. Então, a criação de peixes é chamada de piscicultura, tá? Agora, vocês vão descobrir a criação de aves e a criação de porcos, tá? Fazendo esse mesmo esquema, colocando a primeira letra de cada animal ou objeto que tem aí nos íconezinhos. Certo? Muito fácil, tá? Descubra. Agora vamos para a página 66, certo? No qual tem aí uma manchete. A manchete abaixo se refere ao rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro em Mariana em 2015. As barragens são utilizadas para armazenar os resíduos e a água geradas durante a mineração. Então, nós temos aí, rejeitos de minério matam aves e toneladas de peixe no Rio Doce. Ó, mortes de aves no faz do curso d'água contaminada por rejeitos de minério acende alerta entre ambientalistas. Análises devem mostrar se causa foi envenenamento ou fome. Então, na letra A, pergunta o seguinte: de acordo com a manchete, qual foram as consequências do rompimento da barragem? A contaminação, né? A contaminação da água,
contaminação da água é isso, vírgula. E o que mais? E a morte de peixes. Morte de peixes e aves. Ponto. Né? Essa foi as consequências. Aí na letra B pergunta: você acha que esse desastre ambiental pode interferir na vida das pessoas que moram próximo ao Rio Doce? Justifique sua resposta. Aí agora, no caso, vocês que vão estar analisando isso, tá? E respondendo aí abaixo. Você acha que esse desastre, com a contaminação da água, com a morte desses peixes, com a morte das aves, será que isso vai prejudicar as pessoas que moram ali, naquela região? As pessoas que precisam dessa água para beber, as pessoas que precisam desses peixes para se alimentar ou então para vender, para ter sua renda. Será que isso vai prejudicar? Agora vocês respondem, tá? Avançando para a página 68, ó,